Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula nós veremos a equação da reta no espaço. Aqui está o desenho de uma equação da reta R que passa pelos pontos P1, que está no plano XZ, e também passa pelo ponto P2, que está no plano XY. Então, nós veremos a equação vetorial da reta e também as equações paramétricas da reta, sendo W o vetor OP1 ou o vetor OP2. E nós veremos este assunto agora. Vejamos então a reta no espaço tridimensional. Bom, para determinar a equação reta, tá? Nós precisamos de uma direção, que é dado pelo vetor diretor, vetor V, tá? E um ponto, um vetor posição. E esse vetor posição é obtido de um ponto sobre a reta R. Pode ser o ponto P1 ou o ponto P2, tá? E por que a expressão da reta é dada por TV mais W? A ideia é a seguinte: uma vez que o vetor V está sobre a reta, né, na verdade ele está na origem do sistema de coordenadas, mas podemos transladar até a reta. Quando eu multiplico este vetor por um número real t, pode ser maior que zero, pode ser menor que zero, o que vai acontecer é que esse vetor TV ele irá esticar. E quando o meu t percorre o conjunto dos números reais, tá? O vetor TV vai percorrer a reta toda, sendo, tá, o vetor OP1 ou OP2 o vetor W, tá? Então é isso. Agora, a partir da equação vetorial desta reta, tá? Vamos apagar aqui então. Eu posso obter as equações paramétricas da reta. Então vamos lá. Esse R de t, ele é um ponto qualquer sobre a reta. Então, o R de t é um vetor com as seguintes coordenadas: x de t i mais y de t j mais z de t k, onde I, J, K são os vetores unitários. Assim, por outro lado, né, vamos falar assim, se as componentes do vetor diretor V são ABC, A, B, C, que é a mesma coisa que AI, mais B, J, mais CK, e o vetor W, tá? É o vetor posição, seja o vetor OP1, ou seja, ele tem componentes x1, y1, z1, que é a mesma coisa que x1i, mais y1j mais z1k. Comparando, substituindo essas expressões aqui em cima, em asterisco, e comparando as coordenadas, vamos obter as equações paramétricas da reta R, que vai ser x de t igual a x1 mais AT, ou AT mais x1, tá? Indiferente também.
y de t igual a y1 mais bt, e z de t igual a z1 mais ct, sendo t pertencente aos reais. Então, vai ter muitos exercícios em que pede as equações paramétricas da reta, ou a equação vetorial, tá? E assim por diante. Vamos ver então, né, o exemplo 1. Neste exemplo 1, nós vamos pedir para determinar as equações paramétricas da reta R, que passa por 2 pontos no espaço tridimensional. Então vamos lá. Exemplo 1. Ó. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos P1, menos 1, 2 e 1, tá? Nós não iremos desenhar essa reta, tá no espaço. Em geral é difícil desenhar elas. Então, vamos apenas calcular as suas equações paramétricas. E também passa pelo ponto 2, 1 e 3. Então, está aqui os 2 pontos. Claro que tem que ser pontos distintos, tá? Então, vamos lá para a resolução. Nós podemos assim, na resolução, como eu comentei, é difícil desenhar, né, fielmente a reta no espaço, mas nada impede que você faça um pequeno diagrama. Então, ó, nós temos aqui a nossa reta R, tá passando ali numa certa região, e por ela temos o ponto P1, ela passa pelo ponto P1 e passa pelo ponto P2, tá? São pontos distintos sobre a reta R. Portanto, olha, eu vou definir o vetor P1, P2, é um vetor sobre a reta. Esse será o nosso vetor diretor, é o que vai dar a direção da reta R. Então, vamos fazer isso. Ó, vetor V é o vetor P1, P2. Ou seja, é o ponto P2 menos P1. Quem que é o ponto P2? Ó, 2, 1, 3, menos o menos 1, o 2 e o 1. Tá? Então, nós vamos ter como vetor diretor desta reta o 2 menos menos 1 é 3, 1 menos 2 é menos 1, e 3 menos 1 é 2. Este é o vetor diretor, tá? Qualquer vetor que dê a direção da reta. Poderia ser até o menos V, 4V, 5V, tá? Menos 3V também são vetores diretores. Bom, assim, vamos escrever as equações vetoriais, tá? E a equação vetorial, e a partir daí obtém-se as equações paramétricas. Nós também precisamos obter o vetor W. Ó, o vetor W, como eu comentei, pode ser o vetor que liga a origem a qualquer um dos pontos da reta. Então, eu vou adotar o vetor W como sendo o vetor OP1. Então, ele é o ponto P1 menos a origem. Ou seja, é o próprio ponto P1, que ele vale menos 1, 2 e 1. Tá? Assim, o nosso vetor W é dado por isso. E
as nossas equações paramétricas da reta R vai ser assim, ó, x de t igual a x1, vamos escrever aqui algébrico, mais AT, y de t, y1 mais bt, e z de t igual a z1 mais ct. Então, está aqui. Vamos substituir, então, para obter as equações paramétricas desta reta R. Apagamos ali em cima, portanto, ó, as equações paramétricas dessa reta será x de t igual a... Quem que é x1? É a primeira componente do vetor W, que é menos 1. Mais AT. Quem que é o A? Primeira componente do vetor diretor V, 3. Então é 3T. Y de T igual a Y1. Quem que é Y1? Segunda componente do vetor W, que é 2. Mais o meu BT. O B é a segunda componente do vetor V. Então, mais o menos 1T. E Z de T vai ser igual a Z1, terceira componente do vetor W, que é 1, mais CT. O C é a terceira componente do vetor V, que é 2, 2T. Implica, então, que R, as equações paramétricas dessa reta, é x de t igual a menos 1 mais 3t, y de t igual a 2 menos t, e z de t igual a 1 mais 2t. Está aí, então, resolvido o exemplo 1. Vou aproveitar esse exemplo para fazer algumas perguntas referentes a esta reta R. Por exemplo, em que ponto esta reta intercepta o plano XZ? Então vamos colocar essa pergunta. Em que ponto R é a nossa reta, tá? Intercepta o plano XZ. É um plano coordenado. E qual a característica desse plano coordenado? É que todo mundo que está neste plano possui a ordenada igual a zero. O y é igual a zero, tá? Então vamos fazer isso, ó. Y de t igual a zero. Isso implica que 2 menos t igual a zero. Então aqui eu encontro um instante em que a reta intercepta o plano XZ em t igual a 2, tá? Substituímos agora nas demais equações. Isso implica então que x de 2 vai ser menos 1 mais 3 vezes 2, 6 menos 1, 5, tá? E z de 2 vai ser 1 mais 2 vezes 2, que é igual a 5 também, tá? Observe que quando eu faço t igual a 2, aqui vai dar 0. Portanto, esse ponto que intercepta o plano XZ é um ponto, né, vamos chamar aqui um ponto P3, dado por o x vale 5, o y é 0 e o z é 5. Então, ela intercepta o plano XZ no ponto 5, 0, 5. Está aí, então, a primeira videoaula sobre a reta no espaço e convido a todos a inscrever no canal,
acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula aqui no canal Fatos Matemáticos.